Muito bem, meus irmãos, mais um domingo, mais um dia para nós estarmos aqui conversando um pouco mais sobre a palavra de Deus. E a nossa lição de hoje trabalha basicamente com doutrina, ou seja, uma das doutrinas que nós aceitamos e consideramos como certa e, no entanto, e por causa disso nós a adotamos. A nossa lição de hoje trabalha com as ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja, como um todo, é claro. Nós temos basicamente duas ordenanças, por isso nós vamos trabalhar com dois textos, que é o texto de Mateus 28 e também o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Para os irmãos que já têm um caminho já maior na igreja, já direcionou quais seriam essas duas ordenanças, que no nosso caso são a ceia e o batismo. Essas duas ordenanças, ceia e batismo, elas já são usadas praticamente por todas as igrejas cristãs, inclusive também até algumas seitas usam a ceia e o batismo como um rito. A Igreja Católica também usa essas duas ordenanças, só que cada uma delas tem o seu próprio significado, tem o seu próprio forma de agir em relação a cada uma delas. Inclusive, algumas delas, ao invés de usar o termo ordenança, usam o termo sacramento, que não é o termo que a maioria das igrejas cristãs usam para realizar esses dois ritos. Isso porque o termo sacramento dá a ideia de uma graça concedida, ou seja, aquelas que usam esse termo consideram como uma condição necessária para a salvação a participação nesses dois ritos. E isso não é aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos no sentido memorial da participação. Até porque a própria Bíblia fala que para que nós tenhamos a salvação não é necessário que nós façamos algum rito externo, mas sim uma mudança interna, uma mudança de coração. Essas duas ordenanças, ela tem os seus significados que podem ser também encontrados dentro da palavra de Deus. Nós batistas, usamos o termo ordenança até pelo próprio significado da palavra. Um dos significados que nós consideramos é o que nós vamos passar agora para os irmãos, que diz o seguinte: o significado do termo ordenança. Ordenança é um ato simbólico ordenado por Jesus Cristo para observação perpétua. Essa perpétua é até a sua volta, como testemunho das verdades centrais do Evangelho, que seriam para nós basicamente a morte e a ressurreição de Cristo. Todas essas duas ordenanças, ela tem um significado memorial e também tem um significado escatológico. Quando nós trabalhamos com a ceia, o significado memorial da ceia é a morte de Cristo, o seu corpo sendo então moído na cruz. E o significado escatológico dela é que aponta para a volta de Cristo, até que ele venha. Então nós temos tanto um significado memorial quanto escatológico. Quando nós também usufruímos do batismo, também nós podemos encontrar nesse rito um significado tanto memorial quanto também escatológico. É memorial porque o batismo significa a morte para o pecado, ou seja, ao mesmo tempo também que o batismo significa a morte para o pecado, significa também a nossa conscientização de que precisamos servir na causa de Deus. E o significado escatológico do batismo é aquela esperança que nós vamos ter o nosso corpo ressuscitado, como Cristo também ressuscitou dentre os mortos. Considerando essa introdução, vamos então para a primeira ordenança, que é o batismo, que nós encontramos basicamente no texto de Mateus 28, versículos 18 a 20. É um texto também muito conhecido, 19 e 20, é o que a gente costuma mais ler, mas nós vamos usar também o versículo 18. Mateus 28, 18 a 20, nós temos então a seguinte escritura:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O termo batismo já era uma coisa normal para o povo do tempo de Jesus. Tanto os egípcios, quanto os gregos, quanto os romanos, quanto os persas já usavam o batismo nos seus ritos de iniciação, ou então já usavam o batismo nos ritos de purificação espiritual de cada um deles. Mas para nós, os cristãos, o batismo tem um significado muito mais singular, até porque ele foi instituído por quem, de direito, foi instituído por quem deu a nós todos os exemplos dos quais a gente devia seguir, que é Jesus Cristo. Mas nós podemos encontrar também no texto de Romanos 6, dois significados do batismo que Paulo coloca de forma bem sintética. Quando nós lemos Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 5, nós vamos encontrar ali os dois significados chaves que Paulo coloca no que diz respeito ao batismo. O texto, Romanos 6, de 3 a 5. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Para nós, o ato do batismo significa uma imersão e depois uma emersão. Na verdade, nós sempre adotamos a questão do batismo sendo a pessoa mergulhada nas águas. E nesse texto de Romanos 6, de 3 a 5, Paulo nos coloca aí dois significados para essa imersão e também dois significados para essa emersão, essa saída da água, a entrada e a saída. Um dos significados que Paulo coloca nesse versículo aí, no que diz respeito à imersão, é que quando nós somos mergulhados na água, dá-nos a ideia de que nós morremos para o pecado. E aí, quando nós morremos para o pecado, nós também declaramos que nós não vamos mais nos submeter a ele. Ou seja, o significado de nós descermos as águas significa então que nós morremos para o pecado e não o queremos mais. Quando nós lemos Romanos capítulo 6, versículo 11, também nos traz essa ideia. Diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o ato de nós mergulharmos na água é um ato que nós demonstramos que o pecado não mais faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas essa imersão também, ela nos identifica com a morte de Cristo. O texto de Romanos 6, 3 a 5 nos diz isso, né? Nós nos identificamos com essa morte de Cristo. E essa identificação, nós queremos dizer que, na verdade, quem deveria ter morrido na cruz é cada um de nós pelos pecados que nós cometemos. Quem deveria morrer na cruz pelos nossos pecados era cada um de nós e não a pessoa de Jesus Cristo. E aí o batismo nos identifica também dessa forma, considerando que nós também deveríamos ter este castigo. Romanos capítulo 6, versículo 3, que é o texto que nós lemos, coloca justamente isso. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte, ou seja, significa que a morte de Cristo deveria ser a nossa morte, significa que na cruz é onde nós deveríamos estar pelos pecados que nós cometemos. Mas também o termo, o voltar, o sair da água, ou seja, a imersão, ela também nos traz, Paulo também nesse texto nos mostra dois significados. Um dos significados dessa imersão é que nós, quando saímos da água, significa que nós ressuscitamos também. Ou seja, quando nós
mergulhamos, nós morremos para o pecado, e quando nós saímos da água, nós ressuscitamos então, mas só que esse ressurgir, ela tem uma finalidade, que é então servir a Deus, porque foi isso que Cristo quis de nós quando veio nos salvar, que nós então, ao aceitarmos, servíssemos a Ele de todo o nosso coração. Então esse é um dos propósitos, é um dos significados que Paulo vê na saída da água. Romanos capítulo 6, versículo 11, Paulo coloca: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, vivos para Deus significa servir a Deus. Ressuscitados agora, mas com a finalidade de nós então servirmos a Deus. Mas a imersão, o sair da água, também nos identifica com a ressurreição de Cristo. O batismo então é uma esperança de que nós também seremos levantados da sepultura, né, no momento certo, na hora que Cristo voltar. Então ele também traz essa ideia de esperança para cada um de nós, que nós vamos ressuscitar e estar com Cristo lá na cidade celestial. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 nos traz essa colocação de Paulo: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa esperança, ela é colocada também, ela está implícita também no ato do batismo, então no ato dessa saída da água. Por que então nós consideramos o batismo como uma ordenança, como uma ordem de Cristo para cada um de nós? É bom lembrar que tudo aquilo que Cristo veio fazer aqui na terra foi basicamente para, quando Ele pedisse isso de nós, tivéssemos a Ele como exemplo. Então Jesus não deu simplesmente uma ordem para a igreja, mas Ele cumpriu e Ele fez durante os seus 3 anos, Ele agiu de tal forma que Ele fosse o nosso exemplo. Mas quando nós também olhamos a questão do batismo como ordenança, nós acabamos sentindo que obedecer isso se torna então obrigatório, ou seja, todo cristão precisa obrigatoriamente buscar, exercer e cumprir essas 2 ordenanças. Agora também nós precisamos estar conscientes de que o fato de obedecer essa ordenança não significa necessariamente a nossa salvação. Para que nós sejamos salvos, não é preciso que eu passe necessariamente por essa ordenança. Não é condição necessária para a salvação que eu seja batizado. Nem também o batismo ela é uma dependência para que eu chegue à minha salvação. É simplesmente uma ordem de Cristo para que eu, enquanto eu viver aqui na terra, tenha a oportunidade de cumpri-la. É claro que em algumas situações não vai ser possível cumprir essa ordenança. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que não cumpriu essa ordenança, que é o ladrão, o malfeitor que estava na cruz com Cristo. Ele recebeu a Cristo naquele momento, mas ele não teve a oportunidade de passar por essa ordenança. Mas a sua salvação foi garantida conforme o próprio Cristo falou para ele. A salvação dele foi garantida. Mas, se nós não tivermos essas particularidades, é necessário e é essencial que todo cristão obedeça à ordenança e também passe pelo batismo como sendo uma dessas ordenanças. Mas ela não é essencial para a salvação. Quando nós lemos João 3,16, o versículo todo conhecido por todo mundo, o que é que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna é preciso que a gente creia, não é preciso que a gente se batize para alcançá-la, mas o batismo se tornou então uma consequência desse crer. Atos 16:31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Para sermos salvos, basta que a gente crê. Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Então, crer em Cristo é a base. Mas, se nós crermos em Cristo e começarmos a viver a vida cristã, é necessário então que a gente obedeça à ordenança. Consequentemente, é necessário então que a gente seja batizado. E por que nós batizamos? Porque primeiramente Cristo deu o exemplo. No início do seu ministério, Cristo então foi em direção a João Batista e pediu para ser batizado. Quando nós consideramos o batismo de João, o batismo de João se baseava basicamente no arrependimento. João dizia que para que o povo fosse batizado era preciso que ele primeiro se arrependesse. E Jesus então foi a João para ter esse batismo, que era, segundo João, um batismo de arrependimento. Mas Cristo não precisava se arrepender. Nós consideramos então esse ato como um exemplo para que nós então pudéssemos seguir. É tanto que João fala com Cristo que ele não precisava ser batizado, justamente porque João sabia que ele era o Cordeiro, era o Messias que veio à Terra, mas ainda assim Cristo falou que era necessário que se cumprisse a palavra. Então João batizou a Jesus como forma de exemplo. E essa busca de Jesus para ser batizado foi também aprovado por Deus. Então Deus aprovou o batismo de Jesus, essa busca, para que quando Jesus lá na frente colocasse isso como uma ordem, como uma ordenança, para que todos nós também passássemos, nós víssemos nele este exemplo. Mateus capítulo 3, versículo 13, nós temos então Jesus chegando a João. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E nos versos 16 a 17, depois que João discute com Jesus, mas ainda assim o batiza, nós temos lá: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Deus como que chancelou aquele exemplo que Cristo estava dando para os seus servos. Mas também nós encontramos o batismo como ordenança, porque foi a própria ordem de Cristo aos seus apóstolos, que é o texto que nós lemos de Mateus 28, 18 a 20. Nesse texto nós vemos claramente que Jesus ordena aos discípulos que eles discipulassem as pessoas e também os batizassem. Logo, o crente deve ser batizado para obedecer à ordem de Cristo, porque essa é uma ordem que Cristo deu nesse texto que nós chamamos, por sinal, de grande comissão. Então, ao mesmo tempo que Jesus ordenou, Jesus também orientava os seus discípulos para que essa ordenança, para que esse rito fosse realizado entre os crentes, entre a igreja. Então, o versículo 19 do nosso texto, que nos diz isso: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então evangeliza, faz discípulo, discipula, e aí depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a consequência de nossa caminhada de vida cristã, uma das consequências de nossa caminhada é então nos submetermos ao batismo. Em João 4, de 1 a 2, deixa claro que Jesus orientava os seus discípulos, porque na verdade quem batizava realmente eram os discípulos de Jesus, mas Jesus estava sempre presente, sempre pronto ali a ajudar, a fortalecer esse conceito. Depois da ordem de Jesus, nós vemos a partir do livro de Atos que os apóstolos então começaram e continuaram a ensinar e praticar a necessidade do batismo, quando nós então começamos a viver a nossa vida cristã, a trilhar o nosso caminho. Atos capítulo 2, versículo 38, nós encontramos: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, a condição, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 8, 36 a 38, seguindo eles pelo caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro
ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. De novo, a condição para o batismo é crer, a condição para o batismo é se arrepender dos seus pecados. Como consequência do crer, como consequência do arrependimento, o cristão então se submete ao rito do batismo, como ordenança de Cristo. Ou seja, assim que o indivíduo passa a ter plena certeza da sua transformação, passa a ter plena certeza da sua salvação, assim que o indivíduo passa a mostrar que é realmente um arrependido, então ele não vê nenhuma razão em não se submeter ao batismo, ele não vê nenhuma razão em não ser então batizado. Nesse último texto aí, o eunuco então, está na hora, eu preciso então ser batizado, porque eu acredito, creio que realmente Cristo morreu por cada um de nós, ou seja, no caso dele, por mim. Nós, como batistas, e ainda assim algumas outras denominações, acreditamos que esse rito básico do batismo, ele deve ser feito então por imersão, por mergulhar o corpo na água totalmente e depois sairmos, para que a gente possa então ter em mente aqueles significados que nós falamos no que diz respeito até o próprio apóstolo Paulo. A Bíblia fala que, e a gente pode inferir, na verdade ela não fala, mas a gente infere que o batismo que João fazia, inclusive o batismo até do próprio Cristo, era um batismo que era basicamente por imersão. Motivo esse que todos os textos que falam de batismo, pelo menos o batismo de João, o batismo de Cristo, fala em grande quantidade de água. João 4, versículo 23, nos diz o seguinte: ora, João, que é João Batista, estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Jesus, para ser batizado, entrou dentro d'água. Para que ele iria entrar dentro d'água? Se não fosse para então fazer a questão da imersão. Na verdade, quando nós olhamos o significado da palavra batismo, no grego, que é a língua do Novo Testamento, o significado é mergulhar, o significado é imergir. Por isso, então, nós obedecemos esse rito no sentido de mergulhar a pessoa dentro d'água, imergir e depois emergi-lo, para poder que ele também sinta aqueles significados. Mas a gente pode considerar aí o batismo de João e o batismo de Cristo. O batismo de João era um batismo que era somente para os judeus. Esse era o batismo de João. Quem tinha que arrepender eram os judeus e era direcionado aos judeus. Então ela vinha daquela velha aliança. Esse batismo de João era para preparar o povo para a vinda, para a chegada do Messias. O batismo de Jesus já é um batismo da nova aliança e não é mais um batismo exclusivo do judeu. É um batismo agora direcionado a todo aquele que crê, conforme os textos de Atos que nós lemos, conforme os textos que nós lemos. Isso porque o Messias já veio, já morreu, já ressuscitou e agora está só esperando o momento de voltar para buscar a sua igreja. O ato de ser batizado, então, é um testemunho público daquilo que aconteceu no interior de cada um de nós. A nossa transformação de vida, a nossa transformação de interior, a nossa transformação de alma é um testemunho público quando nós, então, nos submetemos ao batismo. Lembrando que o batismo é para as pessoas que se arrependem conscientemente. Muito bem, esse é um então das ordenanças. A segunda ordenança que a gente costuma mais ouvir, principalmente quando há a ceia, né, praticamente todos os meses costumam ouvir esse texto. Então nós vamos apenas colocar algumas questões básicas para que nós possamos relembrar essa segunda ordenança, nós vamos usar o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 32, que é o texto de Paulo. Então vamos, 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 32, que nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, esse tema é importante, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados para o mundo. Então esse é o texto bastante conhecido, que nós temos como base principal da ceia do Senhor. É bom lembrar que a ceia do Senhor veio substituir a Páscoa. Isso porque a Páscoa foi instituída também para os judeus. A Páscoa tem um significado para os judeus. E ela foi instituída lá no Egito como um memorial da libertação do povo do Egito do cativeiro. Então, basicamente, quando nós realizamos a Páscoa, nós estamos realizando uma festa dos judeus. Jesus, então, para substituir agora a festa dos judeus, institui então a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor agora passa a ser uma ordenança, passa a ser uma festa, vamos dizer assim, para a igreja de Cristo. Não mais exclusivo dos judeus como era a Páscoa, mas agora passa a ser uma festa do crente que confessa e que crê em Cristo. As duas narrações que nós temos principais da ceia, que é essa de 1 Coríntios capítulo 11 e também a de Lucas 22, versículos 7 a 23, todas duas trazem a obrigatoriedade de se participar desse ato. No versículo 19 de Lucas 22, nós temos lá Jesus falando: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. E aí ele deu a ordem: fazei isto em memória de mim. Uma ordem que Cristo deu para que isso seja sempre feito. Em 1 Coríntios, que é o texto que nós lemos, no versículo 24, nós temos esse mesmo imperativo. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós podemos encontrar aí o significado da ceia, o significado desse ato, também em cima daquilo que Paulo nos escreve. Paulo começa esse texto que nós lemos dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo que ele recebeu diretamente de Deus e repassou para a igreja, repassou para Cristo, dando aquela autoridade, dizendo, Paulo está querendo colocar essa autoridade que isso que ele está falando, essa ordem de Deus, essa ordem que ele está repassando, não é dele, mas é exclusiva de Deus. Quando nós participamos da ceia, nós encontramos dois significados. Há sempre um significado duplo na ceia do Senhor, que é um significado passado e também há um significado futuro, que aí nós encontramos no versículo 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a ceia, Paulo coloca em cima desse verso que ela pode ter um significado passado. Por que ela tem um significado passado? Porque a ceia é um memorial. O pão e o vinho simbolizam o corpo de Cristo que foi moído na cruz. Ou seja, toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós relembramos o sacrifício de Cristo. Então a ceia é um memorial. Mas a ceia também, ela nos mostra o futuro. Por que ela nos mostra o futuro? Porque ela nos mostra
volta de Cristo, até que Ele venha. Ou seja, a igreja sempre participa da ceia, esperando que Cristo venha, então. E aí, quando Cristo vier, a ceia, então, não será mais necessária. Ou seja, a ceia é um rito momentâneo, que tem um fim. E esse fim vai ser com a volta de Cristo. Por isso que nós podemos considerar a ceia também como um significado futuro, porque ela espelha essa esperança de que Cristo vai voltar. E aí, quando Ele voltar, necessariamente a ceia não mais será preciso. Quem vai participar então da ceia? No nosso texto nós encontramos que deve participar da ceia todos aqueles que estão em comunhão com duas questões. Precisa estar em comunhão com Cristo e também precisa estar em comunhão com os irmãos. Duas condições necessárias para que a gente participe da ceia de forma digna, de forma correta. E aí Paulo fala, se eu não sei, o que é preciso? É preciso então que naquele momento eu faça então o meu autoexame. Por isso que Paulo diz no texto que nós temos a necessidade de nós nos examinarmos antes de participarmos da ceia. Mas para que o examinar? O examinar é para nós reconhecermos o nosso erro e pedirmos perdão. Reconhecemos a nossa falta e pedimos perdão a Deus, para que então nós possamos participar de forma digna da ceia. A consequência do autoexame, a consequência da introspecção, não é para nós não participarmos da ceia, é para que nós possamos participar dela de forma digna. Então eu faço meu autoexame, peço perdão, busco a comunhão, coloco propósitos na minha vida de voltar a ter comunhão com os meus irmãos, e aí a partir daí eu estou apto, estou pronto para participar então daquela ceia. Ou seja, para que eu esteja digno diante da ceia, eu vou ter que ter um bom relacionamento com o dono, que é o próprio Cristo, e também com os demais participantes, que é a própria Igreja de Cristo. Aí eu vou poder comungar alegremente do pão e do vinho. A ceia do Senhor, então, é um memorial para os crentes, para aqueles que já aceitaram a Cristo, mas a ceia para o incrédulo é um convite ao arrependimento, porque todas as vezes que nós pregamos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. E é justamente a morte, a ressurreição de Cristo é que garante a cada um de nós a nossa salvação, até que Ele venha. Então a ceia também é um culto evangelístico, a ceia também é um culto que trabalha e que mexe no coração das pessoas. E aí, com isso, toda vez que nós participamos da ceia, nós anunciamos então a morte do Senhor. E esse anunciar a morte do Senhor é ter aquela, sempre na memória, a grandeza do sacrifício de Cristo ali na cruz. E aí, quando a gente tem a dimensão dessa grandeza, nós então aprendemos o seu significado e passamos a falar para todos a necessidade de também buscar essa aproximação de Cristo, essa aproximação de Deus. Considerando então essas duas ordenanças, nós temos que essas duas ordenanças são oportunidades que Deus nos deu por meio de Cristo, de nós nos lembrarmos das obras que Deus fez, tanto na pessoa de Cristo aqui na terra, como na obra que Deus fez na vida de cada um de nós. Participarmos dessas duas ordenanças passa a ser então uma necessidade de obediência e ao mesmo tempo passa a ser um testemunho, passa a ser também um testemunho no meio aonde a gente vive para todas as pessoas. Duas questões então que nós podemos encerrar colocando para os irmãos pensarem em relação a essas duas ordenanças, no que diz respeito ao batismo. Quando nós batizamos, nós declaramos publicamente, para aqueles que estão vendo o nosso ato, a nossa fé, a salvação que Deus fez, que Deus colocou na nossa vida, a transformação que Deus fez na nossa vida. E aí nós precisamos estar
testemunhando sempre desta salvação. Ou seja, o que você tem feito no seu dia a dia para testemunhar aos outros a salvação que Cristo fez e colocou dentro da sua vida. No que diz respeito à participação, no que diz respeito à ceia, nós temos que, toda vez que nós participamos da ceia, nós precisamos ir mais de coração aberto. Por quê? Porque sempre há algo em nossa vida que precisa ser melhorado, que precisa ser consertado, para que nós possamos participar da ceia de forma digna. E aí é bom que a gente sempre, quando for participar da ceia, já vá fazendo a nossa análise, para que a gente possa perceber quais são as áreas de nossa vida que precisam ser modificadas, transformadas, colocadas diante de Deus, para que Ele então mude, modifique e nos torne aptos para participar da sua ordenança, que é a ceia de Cristo. Que Deus então nos abençoe, nos ajude e que Ele possa então estar nos ajudando cada vez mais a entender a sua palavra. Até a próxima.